Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos estudar a última parte da nossa apostila de ciências, onde estudaremos como o pessoal de antigamente usava as estrelas para se organizar e localizar as direções que precisavam ir e alguns instrumentos para localizar os pontos cardeais. Então vamos começar aqui na página 32 da apostila, no título O Céu como Mapa. No capítulo anterior, a gente analisou os biomas, através de alguns mapas do Brasil e do mundo. Porém, nem sempre existia esse recurso dos mapas como existem hoje em dia. Então, pessoal, levou muito tempo para que os mapas tivessem a cara que tem hoje pra gente. Hoje, os mapas facilitam a nossa vida, mas antigamente eles eram bastante distorcidos e incompletos, então ficava um pouco confuso se localizar através dos mapas antigos. Então, para navegar, os marinheiros eles usavam o céu como um mapa e assim eles se orientavam e buscavam seguir determinadas direções. Como eles faziam isso? Uma maneira era observando as estrelas. Assim, eles poderiam identificar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Por exemplo, no hemisfério sul, onde fica o Brasil, existe uma constelação chamada Cruzeiro do Sul, onde esse Cruzeiro do Sul é usado para saber onde está a direção sul. E no esquema aqui abaixo, nós temos essa orientação, onde se utiliza o Cruzeiro do Sul para localizar o ponto cardeal sul. Então, primeira coisa é encontrar a constelação do Cruzeiro do Sul durante a noite. Ela pode estar em diferentes posições no céu por causa da rotação da Terra, Então, a Terra gira, porém as estrelas e o Sol continuam no mesmo lugar. Então, a gente precisa procurar esse Cruzeiro do Sul durante a noite. Depois que a gente localizar, temos que reparar bem na distância entre as estrelas e representar o topo e o pé da cruz, que são essas linhas vermelhas que nós temos aqui nessa imagem. Agora, imagine uma linha 4,5 vezes maior do que essa distância, como se fosse uma continuação da constelação. Por fim, imagine uma linha vertical até o chão, bem aqui, essa linha maior. O ponto onde a linha encontra o chão é o ponto cardeal sul, bem aqui nessa parte da imagem. E assim que eles identificavam onde estava o sul antigamente. E a partir do sul, eles localizavam os demais pontos cardeais. Lembrando que, se o sul está aqui na nossa frente, o norte está atrás e o leste e o oeste estão cada um em uma direção dos nossos braços. O Cruzeiro do Sul é a menor das 88 constelações que existem. As 4 estrelas principais formam uma cruz, vejam aqui na imagem. Uma quinta estrela, menos brilhante, fica do lado direito da cruz. O Cruzeiro do Sul pode ser visto em todo o Brasil, mesmo nas cidades. Ao lado dele, há 2 estrelas bem brilhantes que pertencem à constelação de Centauro, essas 2 aqui,
Então, pessoal, aqui nós temos uma comparação da menina se orientando a partir do Cruzeiro do Sul, que está bem aqui atrás na imagem. Então, se ela ficar de costas para o sul, como ela está aqui, o sul está apontando lá para o Cruzeiro do Sul. Na frente dela, então, está o norte. O leste está à direita, então aqui no braço direito da menina, direção leste. E o oeste no outro braço, então à esquerda. Durante o dia, a gente também consegue se orientar, mesmo que não apareça no céu o Cruzeiro do Sul. Como a gente faz isso, então, durante o dia? Aí a gente vai analisar o lado leste, que é onde o sol nasce todas as manhãs. Então, a gente vai apontar o braço direito para o sol nascente. Olha lá, igual o menino está fazendo. Assim, o sol nasce no lado leste. Na frente do menino está o norte, atrás o sul. E no braço esquerdo está o oeste. Esse método não é preciso o bastante para encontrar os pontos cardeais exatos. Lembra que o Sol nasce exatamente na linha leste, apenas em 2 estações do ano? Nas outras ele está um pouquinho mais para lá ou mais para cá? Então é por isso que ele não é tão exato. Mas é útil para saber onde está a direção norte, por exemplo. Dá para ter uma ideia boa a partir desse método. Agora, para finalizar, nós iremos estudar sobre os gnomons e a bússola. Então, os gnomons foram um dos primeiros instrumentos astronômicos inventados pelo ser humano, que se tem registro, e era bem simples. Apenas uma vareta no solo, igual aqui na imagem. Mas para que serve um gnomon? Mesmo simples, o gnomon era usado para saber quando um novo ano começava, onde ficavam os pontos cardeais e até mesmo as horas do dia. Em um relógio de sol, analisando a direção e o tamanho da sombra que o gnomon projetava no chão, o gnomon, lembrando, é essa vareta. É possível saber as horas. Então, aqui existem umas numerações ao redor desse retângulo em laranja. E aqui, de acordo com a direção da sombra, era possível ver as horas. E a bússola foi desenvolvida pelos chineses há quase 1000 anos. E ela serve para identificar os pontos cardeais. O gnomon, então, ele serve para mais coisas, veja só. Ele servia para localizar os pontos cardeais e também para determinar quando um novo ano começava e as horas do dia. Já a bússola, ela serve para identificar os pontos cardeais apenas. Desde então, a bússola tem sido usada por navegadores e exploradores de todo o mundo e modificada, ficando cada vez mais moderna. A bússola ela é composta por uma agulha e um mostrador com símbolos que indicam os pontos norte, sul, leste e oeste. Para usá-la, deve-se movê-la até que a agulha aponte para o símbolo N, que é o norte. Então, ela sempre vai estar com a agulha indicando o norte. Então, a gente tem que mover a posição da bússola até que o N encaixe exatamente
no norte da bússola, certo? Da agulha, no caso. Dessa forma, é possível saber a direção dos demais pontos cardeais, quando a gente alinha certinho o N da agulha com o N do círculo, ok? Com o passar do tempo, o ser humano inventou instrumentos mais modernos e mais precisos para se orientar, como o que a gente usa hoje, que é o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. O GPS utiliza informações de satélites espaciais para mostrar em que ponto da Terra estamos. Esse sistema é usado para fins militares, científicos e atualmente também no nosso dia a dia, porque alguns celulares usam sistemas de localização para mostrar, por exemplo, em que rua estamos ou qual é o melhor caminho para chegar onde queremos. E assim a gente termina as explicações aqui da apostila e agora eu vou explicar para vocês as tarefas do CA, páginas 61 e 62. Bom, pessoal, aqui no CA, página 61, temos os exercícios número 5 e número 6. No número 5, está mostrando aqui a divisão, comparando com os meses, no calendário egípcio, que era baseado nas fases da Lua e influenciado pelos ciclos das cheias do rio Nilo. E aí eles separavam o ano nesses períodos aqui, ó, Shemu, que era o período da colheita, o Aquete era o período das cheias e o Perete era o período do plantio, conforme está aqui no enunciado. E aí nós temos os meses do ano do nosso calendário, né? Correspondentes a cada um desses 3 períodos. E vocês irão observar e comparar para marcar X aqui, de acordo com o mês do seu nascimento, em qual período você teria nascido. Se foi no Shemu, que é o da colheita, o Aquete das cheias ou o Perete do plantio. Então, aí vocês vão marcar aqui, ó, plantio, cheias ou colheita, de acordo com o mês do seu aniversário. No exercício 6, nós temos a imagem de um gnomo e de 2 crianças que estão com as sombras projetadas. E aí vocês irão considerar a sombra do gnomo, essa aqui, e responder a seguinte questão. Em qual das imagens, A ou B, a sombra da criança parece estar na mesma posição que a sombra do gnomo, no mesmo sentido que a sombra do gnomo? E dizer, né, se é A ou B e justificar a sua resposta do porquê que você acha que é tal imagem. E por último, a página 62, exercícios 7 e 8. No exercício 7, nós temos um skatista com o sol aqui atrás que surgiu há algumas horas. Então, ainda está pela manhã, o sol está aqui. Por isso, a sombra dele está projetada para frente, porque ele está de costas para o sol. Com base nessas informações, assinale com um X a bússola cujo ponteiro aponta corretamente para o norte. Então, se vocês observarem essas 2 bússolas, ambas estão com a flechinha, né, que é a agulha, para o norte. Porém, só uma delas está posicionada corretamente, ou seja, em apenas uma delas, esse norte é de fato o norte, tá bom? O que a gente precisa observar nesse exercício?
o sentido em que o Sol nasce. Ele nasce em direção a qual ponto cardial? Então, é com base nele que a gente vai marcar qual é a bússola correta. E o exercício número 8, nós temos essa ilustração que mostra o Sol surgindo pela manhã, bem aqui à direita do menino. Veja só, braço direito apontando para o leste. Em seguida, complete as frases indicando os pontos cardeais correspondentes. A casa do menino fica a norte, sul, leste ou oeste? E assim por diante, até completar todas essas lacunas. Então, vocês podem tomar como base esta imagem aqui, que a gente estudou na apostila, que está na página 33. Com base nela, vocês conseguem resolver facilmente essa atividade, lembrando que o braço direito está apontando para o leste, que é onde o Sol está nascendo. E assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima!